E amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a A Bíblia vai fazer uma recapitulação da vida de Abraão. Então eu vou utilizar bastante a estrutura do próprio livro, certo? Então se você tiver com o livro aí, quiser abrir ele, então eu vou estar trabalhando bastante na estrutura do próprio livro, certo? Então isso vai ajudar bastante aí, se você tiver o livro, vai poder estar acompanhando claramente o que eu vou estar, de que forma eu vou estar trabalhando aqui. Então vamos orar. Senhor Deus Pai Santo, obrigado por Tua graça, bondade, misericórdia. Obrigado, Senhor, por esses louvores. Assim, de manhã, Pai, podermos louvar a Ti, ouvir, Senhor Deus, uma melodia que fala da Tua grandeza, que fala da Tua obra em nós. E nos desperta, Pai, para uma realidade, Senhor Deus, que é a realidade de renovar a nossa fé todos os dias. Como foi cantado agora, Pai, nos fazendo um vaso novo. Nos quebra, Pai, nos transforma. Nos ajuda, Senhor Deus, que esse estudo faça grande diferença em nossas vidas, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, deixar esse momento aqui sem sermos transformados. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, lá no capítulo 17 aqui do livro de Abraão, para quem está pela primeira vez aqui no Estudo de Homens, a gente está estudando esse livro aqui, não sei se é melhor essa câmera. Está aqui, ó. É este livro aí, é a série Heróis da Fé, de Charles Swindoll. Ok? Série Heróis da Fé, de Charles Swindoll, a gente está no capítulo 17. O título é Um Lar Sadio e Fiel. Irmãos, a vida, ela é uma obra de construção contínua, muitas vezes demorada, longa. Nós não seremos lembrados nem sempre por grandes feitos instantâneos, mas nós seremos lembrados pela forma como nós vivemos a nossa vida, né? O que nós deixamos e construímos em longo prazo. A vida é essa construção de longo prazo. Então, a grande questão que nós precisamos como homens refletir é o que nós vamos deixar depois que partirmos desse mundo. Quais pessoas vão falar de nós, sobre quais condições essas pessoas vão falar. Como as nossas esposas vão se lembrar de quem nós fomos. Os nossos filhos vão falar de quem nós éramos, o que fazíamos. E aqui a gente vai falar exatamente sobre o contexto geral da família de Abraão, mais especificamente do casamento de Abraão. Os casamentos, infelizmente, hoje em dia não têm sido mais tão longos e por isso acabam não produzindo a beleza que deveria produzir, porque eles se transformam em campos de batalhas, filhos vêm, casamento se desfaz, famílias são destruídas e o que se carrega no final é só mágoa, rancor, destruição, filhos que passam a ficar desnorteados, e é isso que, infelizmente, os casamentos têm produzido hoje. E, na realidade, a vontade de Deus é exatamente o oposto disso. É que, através da construção de um homem e de uma mulher, uma história, uma cultura, um povo, mesmo que tão pequeno ali, mas que aquele casamento, ele tenha um raio de ação, um raio de influência, e que influencie pessoas, influenciem famílias, influenciem os filhos. E nós vemos aqui então o casamento de Abraão e Sara. E a partir dele a gente vai refletir um pouco, e eu quero que você fique aí refletindo exatamente como está a tua vida, o teu casamento, a tua história, o que você tem construído até agora. Lembra aí nesse momento, eu tenho já 14 anos, né, de casado. Cada um aqui tem quanto tempo, Alberto?
17. Eli tem 4 anos, né? Lucas, 1 ano. Stefson, 2 anos. 2, quase 3. Vitor, quanto tempo? 1 ano. 32 anos. O irmão ali, o pai de Pedro é? Seu nome é? Neto, entendi? Mac, eu digo, caramba, o nome é americano, ele veio dos Estados Unidos. Neto. 18. Então, assim, a gente temos aí histórias sendo construídas, né? Muitos desafios já se passaram. E Abraão e Sara, eles desfrutaram um longo casamento. E até que ela veio a falecer com 127 anos de idade, conforme Gênesis 23:1. E isso totalizava o equivalente a, provavelmente, 112 anos de casamento. 112 anos de casamento. Mais de um século de vida, um do lado do outro. Uma jornada maravilhosa que eles realizaram por mais de um século. Os primeiros 75 anos de vida de Abraão, ele viveu na terra de Ur, dos caldeus. Era um lugar perto da Babilônia, extremamente idólatra, esse local. Um local politeísta, diversos deuses. A família de Abraão era uma família politeísta. O pai de Abraão era um homem extremamente idólatra. E o pai de Abraão cultuava um Deus que era o Deus Lua. Acho que o retorno aqui deu bronca. Acho que a temperatura, né? Mas a live está ok, né? Tá, né? Beleza. Então vamos lá. Se não tiver retorno aqui, não é bronca não. Não tem problema não. Então nesse contexto idólatra, nesse contexto de muitos deuses, e Abraão, filho de um pai muito idólatra, que adorava o Deus Lua, então o Deus Criador trabalha na vida de Abraão, e num determinado ponto da vida de Abraão, Deus faz um chamado a Abraão. E quando Deus faz esse chamado a Abraão, o autor aqui do livro faz um tipo de paráfrase do chamado, que seria assim: Deus entrando em contato com Abraão e dizendo: escolhi você para tornar-se meu modelo de homem de fé. Chega de ídolos. Quero que você caminhe comigo. Mediante meu relacionamento com você e com seus descendentes, redimirei o mundo do pecado e do mal. Que desafio, hein, gente? Imagina Deus chegar para você e dizer assim: Alberto, vou fazer uma obra no mundo todo por meio de você e dos seus descendentes. Eu acho que Abraão disse: eu? Quem sou eu? Não, mas é exatamente isso. Quem sou eu? Pó. Quem é Deus? O Todo-Poderoso. Foi isso que Deus disse para Moisés. Moisés disse: não, mas eu não sei falar não. Deus disse: ó, quem fez a boca do homem? Não fui eu. Então Deus chamou Abraão e tirou aquele casal de sua vida confortável, previsível, de sua rotina, que já se estabelecia por pelo menos 75 anos da vida de Abraão, quando ele então saiu de lá, e Sara com 65. Ou seja, eles já estavam há 50 anos casados, provavelmente, 50 anos casados, vivendo juntos, e foram chamados a esse desafio. Lá em Hebreus 11:8, o autor do Novo Testamento, ele diz assim, que Abraão saiu embora não soubesse para onde estava indo. Ele não sabia para onde ia. Era um desafio. Tenha coragem. Coragem é exatamente isso. E essa coragem não estava em si mesmo, estava no Deus que o chamou. Nós, homens, precisamos ser corajosos. A coragem é uma característica da masculinidade. Encarar desafios, não ter medo do desconhecido. No entanto, nós cristãos temos uma vantagem além. Temos um Deus e cremos num Deus. Então os desafios para nós, homens,
não estão pautados na nossa capacidade de resolver as broncas, mas no Deus que nós servimos. E guiar nossa família nessa peregrinação da fé, com coragem, por fé no Deus eterno. Por isso que no verso 9 de Hebreus 11 ele diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. Ou seja, Abraão peregrinou grande parte de sua vida nas terras que no futuro seriam dos seus descendentes. E ele já sabia que aquilo ali seria pela fé dele, mas ele não se apossou naquele momento porque não era o tempo determinado por Deus. Mas ele peregrinou cumprindo o chamado e a vontade de Deus na vida dele, na vida de sua esposa. E aí eu penso, que esposa, né? Que estava num conforto e o marido disse assim: Deus me chamou. Largue suas amigas, largue o que você faz, largue sua família e vamos comigo, que Deus me chamou. E a mulher disse: para onde, homem? Para um lugar que ele disse que vai mostrar. Onde? Aí ele aponta para o deserto e diz assim: ó, tá para lá. Meu filho, naquele lugar ali não tem nada. Não, mas está para lá. Deus disse que está para lá e ele vai enviar para a gente. A mulher então deveria confiar bastante nesse homem e também conhecer um pouco desse Deus, para então seguir essa jornada. E às vezes a gente acha que a vida desses homens era simplesmente ele ia lá e a mulher ia lá como um robozinho. Não, ela tinha seus desejos, suas vontades, sua fé. A Bíblia não se relaciona ao chamando a Sara, mas obviamente, como eles eram casados e uma só carne, também o chamado atingia a vida dela. E Abraão então tinha que liderá-la. Depois de 50 anos de casamento, todo o seu estilo de vida mudou completamente. Embora Abraão fosse um grande homem de fé, ele não era um marido perfeito. Ele colocou a esposa dele em perigo pelo menos 2 vezes, quando mentiu sobre o relacionamento deles. Por 2 vezes Abraão, para preservar a própria vida, o que foi que ele fez? Colocou a mulher dele numa situação complicada, dizendo que ele não era casado com ela, na realidade era irmã. E isso levou ela por 2 vezes a quase cometer adultério, a casar com reis ímpios. E isso com certeza gerou distúrbios no casamento, porque nós homens somos chamados a 3 funções o homem tem quando foi criado por Deus: liderar, prover, proteger. Abraão estava liderando, mas liderando a mulher na direção de outro homem. Estava provendo o que para ela? Nada, mas para ele. Proteção para ele e nada para ela. Com certeza isso quebrou o respeito que ela tinha por ele. E por 2 vezes, Deus livrou Sara das mãos do inimigo. Porque Deus tinha um propósito a se cumprir. E isso com certeza gerou transtornos no casamento dele. Mas também Sara não era perfeita. Não era uma vítima inocente de todas as coisas. Num determinado momento, Sara, se sentindo inútil, como esposa por não poder ter filhos, propôs, mesmo diante da promessa de Deus, propôs ajudar a Deus no plano dele. Talvez Deus não podia fazer o suficiente e ela tinha que dar uma forcinha. E aí ela ofereceu a serva Agar para o seu marido, para ter um filho. Depois que o filho nasce, Sara, movida de inveja por aquela condição, ela então começa a culpar o marido pela confusão. Você é culpado por tudo isso. Quando Ismael cresce, se torna um rapaz, Sara insiste com Abraão que ele tem que deserdar o menino e expulsá-lo junto com a mãe. Isso nós vemos acontecendo lá em Gênesis 21, do 8 ao 14. Juntos, Abraão e Sara enfrentaram conflitos com a família estendida, ou seja, com os parentes, também enfrentaram dificuldades. Ló, Deus havia chamado Abraão para sair da sua terra e da sua parentela
ele diz: não, deixa eu levar o meu parente Ló. Um sobrinho que, apesar de ser um homem temente a Deus, e uma vez eu falei isso na internet, e uma pessoa disse assim: você está equivocado, a Bíblia diz que Ló era crente. Porque eu disse que Ló era um homem, apesar de temente a Deus, mas ele tinha alguns pecados ainda não tratados, como a idolatria, a riqueza e ao status. E a pessoa me criticou e tal, disse: você... Eu digo: então quer dizer que tu é um crente perfeito, né? Eu não entrei em debate, porque eu não fico debatendo na internet. Mas deu vontade de perguntar: então você é um crente que não tem nada, né? Você é assim, perfeito, vai tripa e tudo para o céu. A gente precisa entender, irmãos, que os heróis da fé, os homens da Bíblia, não eram homens perfeitos. Eram homens com falhas. Eram homens com problemas no seu caráter também. Mas a grande diferença é que eram homens que Deus havia escolhido, e Deus estava transformando o caráter desses homens para que a glória pertencesse a Deus. Então você, homem, que está aqui assistindo, que está aqui acompanhando aqui presencialmente, entenda uma coisa: quando Deus entregou o seu filho na cruz, derramou sangue, e esse sangue te chamou, não é porque você é uma pessoa perfeita, é porque Deus quer fazer uma obra perfeita em você, e através de você impactar a sua família, sua esposa, seus amigos, seu trabalho, a comunidade. Nós homens fomos chamados para isso. O problema é porque os homens hoje estão sendo amordaçados, calados, silenciados. Estão se entregando aos vícios, às drogas, à bebida, aos jogos, à diversão, aos vícios. Como sempre foram. Mas agora nós temos um cigarro digital, que é o celular. Temos o álcool a qualquer hora e que nunca se acaba, que também é o celular. E nós percebemos aqui na vida de Ló que ele tinha problemas de caráter, sim. Ele era um jovem que se metia em confusões. Vai olhar, dê uma lida depois no que acontece. Ló, buscando riqueza e status, depois é sequestrado, faz com que o tio dele se envolva numa guerra, entre numa batalha para libertar o sobrinho. Depois o sobrinho vai para uma cidade imoral, mas uma cidade confortável do ponto de vista material. Ele permanece lá, entrega as filhas dele a serem noivas de ímpios, uma cidade que já não recebia bem Ló, porque a gente vê lá no texto que em determinado momento ele diz: você quer ser juiz você é estrangeiro e quer ser juiz entre nós. Ou seja, fazia tantos anos que ele estava lá, mesmo assim o povo ainda considerava ele como um estrangeiro, alguém que não tem importância. E aí Abraão, mais uma vez, tem que ver o sobrinho numa situação, vai pedir a Deus: Deus, livra o meu sobrinho, porque quando o sobrinho saiu da casa da família, saiu com quem? Com Abraão. Então Abraão se sentia responsável pelo seu sobrinho. Sobrinho esse que depois se dividiu com ele, sobrinho esse que foi sequestrado, ele teve que salvar, sobrinho esse estava numa cidade e ele foi pedir a Deus que Deus livrasse o sobrinho dele daquela situação. Teve problema também. Imagina, a tia e o tio preocupados ali, lidando com aquelas situações. Anos depois, chegou finalmente o tempo que Abraão e Sara receberiam o filho prometido por Deus. Sara estava com 90 anos. Quando ela recebe o aviso de que seria mãe, ela ri de incredulidade. E aí Deus transforma ele ri de incredulidade por ele rir pela fidelidade de Deus e se alegra. E aí ele ri significa Isaac. O nome Isaac no hebraico significa ele ri. Havendo recebido Isaac em idade tão avançada, muito depois de terem perdido todas as esperanças, Abraão e Sara estimaram seu filho ainda mais. Era um casal idoso, com um filho que eles esperavam anos e anos para receber, muitos anos de casamento eles esperavam. Uma cultura que valorizava demais os filhos, famílias grandes.
que enxergava uma mulher sem filhos como uma mulher que não havia sido agraciada por Deus, uma mulher então que passou 90 anos de sua vida esperando por um filho. Depois que as esperanças haviam se acabado, ela recebe esse filho, Isaac, filho da promessa, aquele sobre o qual se tinha uma grande expectativa. E aí, por causa da nossa natureza caída, nós temos a tendência de depender dos presentes de Deus para experimentar a felicidade. E nos esquecemos de confiar no doador. A gente quer ficar com o presente e esquece de quem deu o presente. Essa é a nossa tendência. O amor de Abraão por Isaac, será que estava superando a fé dele em Deus? Essa era a grande questão. E aí veio um teste, que até capítulo passado Lucas falou sobre esse assunto. O teste, o sacrifício de Isaac. E aí esse teste na realidade iria revelar o que estava no coração de Abraão, não porque Deus não sabia, mas porque Abraão ainda não havia percebido o que Deus estava fazendo na vida dele. E o que Deus estava construindo no coração dele como homem, como líder. Apesar das falhas, dos erros, mas Deus estava construindo algo na vida de Abraão. Assim, quando o patriarca fez o que o Senhor havia ordenado, voltou com Isaac, são e salvo. Aquilo ali, com certeza, a mãe imagina. Ele chegando para a mulher e dizendo: mulher, eu vou te levar ali o menino, porque Deus pediu para eu sacrificar. Meu Deus, e agora? Aí ele sobe, filho. Ela talvez ficou com o coração na mão, né? Disse: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Quando então retorna o filho, é óbvio que eles regozijaram com a vitória. Olha, que Deus grandioso. O Senhor recompensou os dois. Como bênção adicional, seu jovem filho Isaac recebeu a maior e mais inesquecível lição sobre a fé que se pode imaginar. Interessante. Finalmente, depois de 112 anos de vida conjugal, a jornada de fé empreendida por Sara chega ao fim. Ela morreu e sua fé tornou-se conhecida. Abraão era 10 anos mais velho que sua esposa, e Isaac, nessa época, estava com 37 anos, quando a sua mãe faleceu. Durante essa longa jornada que eles empreenderam juntos, eles acumularam grande riqueza, Abraão e Sara. Apesar de sua riqueza, de sua reputação, poder militar, porque eles eram vistos como poderosos naquela região, apesar de serem nômades. A gente acha que por serem nômades era uma carrocinha, uma mulher, um homem e um menino, né? Não, era muita gente, muita gente. Ele era temido por sua riqueza, ele era respeitado, ele era bem visto por aquela cultura. E aí por isso que quando chegou a hora de sepultar a esposa, ele precisou ter um jazigo familiar, um local fixo. Porque naquela cultura era muito importante o local onde você enterrava os seus entes queridos. Porque o que é que acontecia? Quando a sua família falecia, você tinha que colocá-la no mesmo lugar. Isso era honra para a família, porque depois que você morria, você ia para junto dos seus parentes, né? Literalmente. E lá você experimentaria então as mesmas coisas que eles experimentariam. Essa era uma crença deles, né? No pós-morte. E aí ele precisava de um lugar fixo, obviamente, para colocar a sua esposa. Ele não ia colocar ela em qualquer lugar e depois perder os ossos dela e ficar aí sem... Não, ele precisava de um local. E aí isso teria que conter os restos de sua esposa e um devido tempo os dele também, porque ele teria que ser enterrado junto com sua família e por aí as descendências também. E aí é nessa situação que Abraão chega então numa determinada região. E lá em Gênesis 23, do verso 3 ao 6, diz assim: depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os filhos de Éter. Ele dizendo assim: sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher.
Responderam os filhos de Éter a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus. Olha o respeito que eles tinham por ele, né? O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterra a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher. Interessante. Disseram, olha, a gente cede uma sepultura aqui você quiser, no nosso local aqui onde são sepultados os nossos mortos. Vai ser uma alegria para nós receber o corpo de sua esposa nesse local aqui sagrado para nós, importante para nós, onde estão nossos familiares. Vai ser uma alegria para a gente receber isso. Ou seja, ele era um homem respeitado. Essa oferta, à primeira vista, parecia muito generosa e graciosa. Só que fica claro que essa não era uma opção para Abraão. Ele havia deixado para trás sua vida politeísta e supersticiosa, porque eles entendiam, gente, que um determinado local onde enterrava era um local que tinha uma certa condição sagrada, que aquela crença, aquelas pessoas teriam o mesmo destino por estarem no mesmo lugar. Então aquilo se tornava um terreno sagrado para quem estava ali, dentro dos deuses e das crenças que eles tinham. Abraão entendia que não tenho que dar continuidade a uma crença politeísta, a deuses pagãos, a deuses que não são o Deus verdadeiro. Não posso caminhar nessa direção. Por mais bem intencionado que eles estejam sendo, ele queria que Sara passasse a eternidade na presença do único e verdadeiro Deus. Apenas um novo terreno particular serviria. Gênesis 23, 7 e 9. Gênesis 23, 7 e 9 diz assim: Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence, e se encontra na divisa do seu campo. Ou seja, é um local que ele poderia, na divisa do campo dele, é um local que se ele vender, ele não vai ter prejuízo. É isso que ele está dizendo. É um local ali interessante, para mim e para ele. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo. Ele não está querendo se aproveitar de ninguém. Para que eu tenha uma propriedade para sepultar entre vocês. Ele queria não somente um lugar para sepultar a esposa, mas ele também queria um lugar para estabelecer uma sepultura familiar. Já que ele era um nômade, toda vez que alguém da sua família viesse a falecer, seria sepultado naquele jazigo familiar, naquele terreno que ele estava querendo comprar. Gênesis 23, 10 a 13, diz assim: Efron estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os filhos de Et, que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra, disse a Efron, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Ele está dizendo, olha, eu quero pagar o preço justo para você. Eu não quero facilidade não, eu quero a coisa correta. Como se Abraão também estivesse dizendo, olha, eu não quero ficar devendo nada, eu não quero ficar devendo favores não. Eu quero fazer o que é certo, da maneira justa, para sepultar minha esposa. A oferta de Efron parece generosa, mas por vários motivos Abraão objetou. Primeiro, ele queria possuir a caverna, o que lhe dava controle sobre o que se faria do local no futuro. Segundo ele, não queria um relacionamento de longo prazo com o proprietário da caverna, que mais tarde poderia decidir rescindir o contrato. Ou seja, ele não queria um aluguel. Não, sepulte lá, eu deixo você sepultar. Pode ser lá. Não, eu quero comprar. Eu quero que a propriedade seja minha. Porque aí no futuro ele chegasse e dissesse assim, não, acabou aqui o nosso acordo, tire os ossos da sua mulher lá, de sua família de lá. Não, ele não queria isso. Terceiro, a sua esposa merecia um local de sepultamento que tivesse sido comprado, não emprestado ou obtido de graça. Assim Abraão expandiu a oferta para comprar não apenas a caverna, mas a terra a qual ela pertencia. E aí Efron sugere um preço de 400 peças de prata, que era uma quantia bem elevada em comparação com o preço daqueles terrenos naquele local. E aí o autor aqui ele cita várias referências que dão essa base desse entendimento.
Ele viu que Abraão era um homem rico, tinha uma necessidade, e aí ele impõe um preço. Ele diz: vou me aproveitar da situação, caba safado, né? Vou me aproveitar da situação. E pede um preço elevadíssimo por aquele local. E aí no verso de Gênesis 23:15, ele é sarcástico quando ele diz assim: mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher? Se ele dissesse: o que é isso, esse valor? Esse valor não é nada. Nós somos homens ricos. Esse valor não é nada para você. Vai lá e sepulte sua mulher. Ele estava sendo sarcástico. E aí Abraão aceitou. Aceitou porque ele disse: não, eu vou fazer o que há de melhor para minha esposa, para honrar o nome dela, honrar a família e todos os descendentes que vão vir depois. Ou seja, foi a primeira a ocupar, e isso é honrar, gente. Uma sepultura, naquela cultura, ela seria a primeira a ocupar aquele lugar, dando início, então, a um espaço de sepultamento dos adoradores do Deus verdadeiro. Gênesis 23, 17 a 18, diz assim: assim o campo de Efron em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como propriedade particular diante de todos que tinham vindo à porta da cidade. Ou seja, todo mundo viu que aquilo ali pertencia a Abraão, estava documentado então pelas testemunhas, acabou. Tendo garantido a terra, Abraão colocou o corpo de Sara no novo jazigo familiar e o selou. Posteriormente, gerações da família de Abraão seriam colocadas ali. O próprio Abraão, em Gênesis 25:9, foi colocado lá. Isaque e a esposa dele, Rebeca. Os filhos de Jacó e sua esposa Lia. Gênesis 49:31 e 50:13. E muitos descendentes começaram a ser, então, colocados naquele lugar. Abraão, irmãos, amava Sara. Eles viveram juntos 112 anos de vida. Muitos desafios, muitas vitórias, muitas dores, muitas dúvidas, muitas raivas um do outro, mas também muitos momentos de alegria juntos. Por isso, gente, que o casamento é algo tão importante, é uma construção. Rapaz, né, tem jovens aqui, tem outros jovens que espero que estejam assistindo, valorizando esse tempo. Aquela pessoa com quem você vai casar é muito importante. Tem que ser alguém que Deus confirma no teu coração. Por isso que Provérbios diz que vã é a formosura. Porque ela passa, a beleza, ela vai passar, a beleza da juventude, porque existem vários tipos de beleza, né? Coisa mais feia, como eu já falei aqui algumas vezes, são pessoas velhas querendo ser novas, sem aceitar a sua beleza, a beleza da velhice. Estou dizendo que tem pessoa que está numa certa idade, não possa se arrumar mais. Tem que se arrumar sim, se sentir bem, se sentir bonito. Mas não queira ser jovem. Saiba aproveitar a beleza de cada idade, tanto homens como mulheres. Uma senhora de idade querendo ser novinha é a coisa mais feia do mundo, fica parecendo uma perua. É melhor que ela respeite as fases, assim como os homens também respeitem as fases. E a beleza da juventude, que é aquilo que muitas vezes o jovem olha assim e diz: eita, é o que eu quero, é o que eu quero. Isso vai passar, gente. O que vai ficar é a alma daquela pessoa, o que aquela pessoa significa para você. Por isso, construa uma vida. E você, jovem que vai casar, entenda que a decisão com quem você vai casar, ela é muito importante. Porque no momento em que você decidir viver com aquela pessoa, o propósito de Deus é a vida toda. Por isso que você escolher alguém só pela aparência é a maior burrice que tem. Escolher alguém porque a pessoa é descolado, é legal, é a maior burrice que tem, porque é engraçado. Pode ser que um dia deixe de ser engraçado. As piadas que essa pessoa te conta, um dia vão deixar de ser tão engraçadas. Sua cabeça vai mudar.
Agora, a intenção de construir uma vida juntos, essa intenção ela tem que ser carregada para sempre. Ela é que vai ser carregada para sempre. Eu não sei se é a pilha que está dando problema ou a live está ok. Se o pessoal estiver dando... Eu não sei se é o retorno, se é o... Está ok, né? Então, se estiver dando um problema no som aí, o pessoal já avisa rapidamente. Acho que é a temperatura, aí o microfone, né? Bateria. Então, deixa eu... Oi, oi. Vamos ver se aqui vai. Então, rapazes, quando Deus te chamar como homem para liderar, proteger e prover uma família, Ele vai pôr na sua vida um auxiliador, alguém que vai dividir a carga com você. Valorize essa pessoa, ame essa pessoa, proteja essa pessoa. Significa dizer que você vai acertar sempre. Abraão não acertou. Significa dizer que ela não vai acertar sempre, ela também vai errar. Mas no fim de tudo, o que vocês construíram juntos é o que vai permanecer. No meio de tudo isso, de acertos e erros, o que construiu juntos é o que vai permanecer. E isso é a grande obra e a beleza da obra de Deus. A gente vê aqui que depois de 112 anos juntos, eles então se separaram. Ele buscou honrar a vida de sua esposa. Mas Deus não havia concluído o trabalho ainda com Abraão. Por isso Abraão não morreu, não havia sido concluído o trabalho com ele. Isaac estava com 37 anos, mas ainda sem esposa. E é nesse momento aí que Abraão se concentra agora, vou arrumar uma esposa para o meu filho, porque eu vou morrer, eu tenho que deixar a coisa encaminhada. A família deve caminhar. Abraão viveu mais 38 anos após a morte da sua primeira esposa. Um tempo depois, quando terminou o luto, o término do luto deu permissão para ele continuar a vida dele. Ele encontrou um novo amor. De uma mulher chamada Quétura. Ela lhe deu 6 filhos. E eu fico pensando, né? O cabo era desenrolado. O cabo ainda teve mais 6 meninos com a outra esposa, né? Rapaz, ele estava com 100. Ela morreu com, deixa eu ver aqui, deixa eu só fazer as contas. Foram 112 anos juntos, né? Ele estava mais ou menos, acho que com 127, por aí, 127, mais ou menos. Então, assim, imaginem, o cabo era arrochado. Oxe, o bicho era desenrolado. Então, Gênesis 25, 2 cita então esses outros filhos que Abraão teve com essa nova esposa, Quétura. Embora tivessem se casado e Abraão amasse a nova esposa, o estado civil de Quétura continuou sendo concubina. E isso, se você me perguntar, mas ele estava certo, estava errado, aí a gente tem que fazer um estudo mais profundo a esse respeito. Mas a principal preocupação de Abraão era que a descendência continuasse sendo com Isaac. Essa era a principal preocupação dele. É que esse foi o meio legal e civil que ele encontrou para dar continuidade à linhagem em Isaac, porque ele era o filho da promessa. Agora, depois que esses filhos chegaram à maturidade, os filhos de Quétura chegaram à maturidade, ele deu terras a esses filhos, para que esses filhos começassem sua vida, que era o que ele deveria ter feito com Ismael, mas infelizmente ele não fez isso. Mas então aqui ele sim fez com esses filhos, tendo cuidado deles e dizendo assim, olha, vão começar a vida de vocês, mas vocês não são filhos da promessa. Do que Deus quer fazer é com Isaac, não é com vocês. Mas deu a eles condições para eles darem continuidade às suas vidas. E isso foi honrar então Quétura através dos seus filhos
isso foi aquilo que deveria ter sido feito. Se você me perguntar, mas ele estava errado porque casou, porque não casou, aí nós temos aqui um outro contexto cultural, nós temos uma outra forma de testemunhar no meio daquela cultura, né? Se você questionar isso, você vai ter que questionar por que os homens tinham outras mulheres, como Davi tinha concubinas, e aí se era pecado ou não era, e tal. Ou seja, não era o propósito de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Mas aqui ele era um homem viúvo e escolheu então não oficializar o casamento com ela, apesar de estar com ela. Aí naquele contexto ali isso tinha uma outra conotação, que a Bíblia não trabalha isso de modo negativo. Mas a gente vê na realidade a Bíblia dando um foco à ideia de que ele honrou então esses filhos por meio do auxílio que deu a eles depois. Quanto ao casamento de Abraão e Sara, sua longa vida movimentada e frutífera, vida juntos, a gente pode destacar 2 princípios para a gente fechar então o nosso estudo. E aqui eu vou ler, né, o princípio aqui. Está lá na página 232 do livro de Abraão. Aí você diz assim, esse pastor está lendo um livro apócrifo, né? Abra uns livros de Abraão. Eu tenho que explicar que é esse livro aqui, viu, gente? Para ninguém dizer assim, oxê, mas para aquela igreja lá, o pastor mandou abrir o livro de Abraão, no capítulo 17. Aí o cabo vai dizer, é livro apócrifo. Não, é esse livro aqui, certo? Que está baseado na Bíblia. E lá na página 232 desse livro aqui, Heróis da Fé, ele diz assim, primeiro, Deus estabeleceu o casamento como o compartilhar de uma jornada de fé. É claro que a procriação é importante para levar a raça humana adiante. Isso aí todo mundo, ninguém tem dúvida. Mas Deus poderia ter estabelecido isso sem que houvesse casamento vitalício envolvido, não poderia? Deus poderia dizer o seguinte, olha, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher até terem o primeiro filho, depois pode separar. Deus poderia ter estabelecido assim. Mas Deus não quis estabelecer assim. Se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Aí Jesus lá na frente diz assim, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Outros textos bíblicos confirmam que isso até que a morte os separe. Ou seja, é uma união vitalícia, é um compromisso de fidelidade, exclusividade e intimidade pela vida toda. Então, a companhia é outro grande benefício do casamento, mas uma considerável quantidade de adultos solteiros pode nos dizer que eles encontram contentamento em círculo de amigos. Ah, mas é a companhia? Não, a companhia eu tenho com amigos. Arruma um namoro, aqui e ali. Deus deseja que o casamento seja uma jornada na qual os cônjuges cresçam juntos na fé. Então, meu querido irmão, homem, se Deus te chamou ao casamento é porque Deus sabe que não é bom que você esteja só. Então, aquela costelinha que está lá na tua casa agora, ou que está aí do teu lado, talvez ouvindo, e talvez esteja ouvindo junto com você, dizendo assim, agora escute, viu? Escute o que o pastor vai dizer agora, escute. Talvez esteja dizendo isso para você aí do seu lado. Não é profecia não, viu, gente? É experiência mesmo. Pode estar aí do seu lado dizendo isso. Essa costelinha que Deus te deu, ela é ferramenta de Deus na tua vida. É instrumento de Deus para te transformar. Se você foi chamado ao casamento, você, homem, não será transformado de maneira solitária. Se você despreza sua esposa, você está desprezando o instrumento de Deus na tua vida. Se você maltrata sua esposa, você está maltratando o instrumento de Deus na sua vida. Pastor, mas ela é chata. Pode ser quem for. Legal, chata, falante, calada, sorridente, abusada. Pode te mimar, pode não mimar, mas ela é instrumento de Deus na tua vida. Então, ame e respeite. Porque Deus escolheu essa pessoa para construir uma jornada de fé junto com você. E um dia Deus vai separar vocês dois. E aí a grande questão vai ser, o que você fará para honrar a memória dessa pessoa? A gente vê isso aqui em Abraão. O vínculo do matrimônio cria oportunidades para crescimento espiritual mútuo, como nenhum outro relacionamento. Ninguém nesse mundo te conhece com mais profundidade do que tua esposa. Ninguém te conhece mais do que ela.
Ela sabe. Por que muitos homens acabam maltratando suas esposas, sendo ásperos com elas? Porque ela sabe o que é que tem por detrás dessa máscara. Ela sabe quem você é. Algumas pessoas não precisam de um parceiro para fazê-las crescerem em maturidade. Aí ele conta um exemplo da irmã dele. Ele diz, tem uma irmã minha que é solteira. O apóstolo Paulo, ele cita como exemplo também, tem pessoas que não precisam de um relacionamento íntimo para isso. Deus escolheu e fez elas como pessoas que crescem através de relacionamentos com amizade, com os irmãos da igreja, com parentes e tal, mas não precisam de intimidade de uma só carne, como o casamento. Mas você e eu somos assim. Fomos criados incompletos, precisando de alguém para encaixar a pecinha e se completar. Ele diz, a maioria de nós, porém, precisa de um tipo de parceiro íntimo na fé. Aí ele diz, eu sou um homem assim, eu também sou, você, a maioria aqui que eu estou vendo também é. E você jovem que um dia quer casar, também é uma pessoa dessa forma. Olho para trás, para todos os anos que tenho vivido com Cíntia, o autor contando, e vejo incontáveis maneiras pelas quais nosso casamento me fez ser uma pessoa melhor, um ministro melhor, um cristão melhor. Não posso dizer de forma nenhuma que teria crescido em maturidade sem uma parceira piedosa que estivesse por perto para me desafiar, encorajar, desenvolver, orar por mim e me dar um tranco para eu entrar na linha. Então, marido, você que estava dormindo, sua mulher chegou, ele empurrou e disse assim, vai começar o estudo dos homens, toma o celular, já está no YouTube. Você, não deixa eu dormir, agradeça a ela porque você está ouvindo isso. Então, esse é um tempo importante, o tempo do casamento. Essa escolha que Deus assim fez para a nossa vida. E segundo, para a gente finalizar, tá dando problema, né? Deixa eu continuar aqui com o microfone. Eu pego o verde, certo? Para a gente não... Está quase finalizando aqui o... Oi, pronto. Segundo, Deus estabeleceu o casamento para formar novas gerações de homens e mulheres fiéis. Se Abraão e Sara tivessem morrido logo depois do nascimento de Isaac, quem sabe o que teria acontecido à aliança de Deus? A fidelidade ao único Criador verdadeiro teria morrido antes que uma geração tivesse passado. Mas o Senhor usou o casamento e o lar de Abraão e Sara para servir de modelo para seu filho. Isaac testemunhou a prova final de seu pai, viu a resposta de sua mãe ao pedido do Senhor, aprendeu com eles o que significa amar e servir a Deus ao mesmo tempo que se rejeita a idolatria e superstição. Ainda que ele tivesse de fazer sua própria jornada com Deus, seus pais lhe proporcionaram um excelente início. Nenhuma outra criatura na terra produz filhos e os nutre por 18 ou mais antes de mandá-los embora para viverem de modo independente. Interessante isso, né? Todas as outras criaturas, o bichinho já nasce andando, né? O nosso não, se você deixa, nasceu, agora deixa aí, vamos ver o que acontece. Vai morrer. Depende, é dependioso. Precisa ser ensinado. Precisa ser ensinado a falar. Já viu um passarinho ensinando outro a falar? Não, porque eles não falam, né? Mas a cantar. Tem que cantar do mesmo jeito que eu. Você já viu um passarinho cantando passarinho de uma raça? Você pegar dois passarinhos de raças diferentes, botar dentro de uma coisa lá, desde pequenininho, ele não vai aprender a língua um do outro. Cada um vai cantar o seu canto do jeito que é. Mas os seres humanos não são assim. Se você pegar dois seres humanos de países diferentes e colocar num canto para crescer juntos, perto de um japonês, eles vão aprender japonês. Por quê? Eles aprendem com exemplo. Eles precisam ser nutridos. Deus deseja mais do que aumentar o número de pessoas. Ele quer mais pessoas com quem possa desfrutar de um relacionamento. Ele criou a instituição do casamento para que um homem e uma mulher juntos possam criar meninos e meninas, formados em um lar saudável e fiel, para que estes se tornem, de igual modo, fiéis ao Senhor. Esse ainda é o desejo de Deus. Triste saber que um lar sadio e fiel ainda é a exceção e não a regra. Mas, felizmente, alguns lares são exceções notáveis. O seu é um deles? Homens, entendam uma coisa. Os seus filhos não vão copiar o que você é na igreja. Eles vão copiar o que você é dentro de casa. Seus filhos vão aprender o que você é dentro de casa. Se você dentro de casa é uma coisa e na igreja é hipócrita, seus filhos vão aprender a ser hipócritas.
Eles também vão ser dentro de casa uma coisa e na igreja outra. Mas eles não vão carregar uma vida correta diante de Deus. Então a melhor forma de você impactar a vida dos seus filhos é viver um casamento que honra ao Senhor. Viver um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Com seu cônjuge de maneira sincera. E seus filhos vão aprender o caminho correto. É isso que vai acontecer. Se você não aprender a desenvolver um relacionamento, seus filhos vão copiar o que você é. E às vezes, seu filho pode até crescer, chegar aos 9 anos, 10 anos, vindo para a igreja. Mas, meus irmãos, vai dando 11, 12, a gente começa a perceber os sinais de que não existe uma fé real dentro daquela casa. Porque o filho, ele não vai copiando. Na realidade, ele começa a mostrar o que realmente ele é. O que realmente ele viu. Se os pais eram só pai de igreja, o menino tiver de saco cheio da igreja, ele vai embora da igreja. Mas se os pais são fiéis a Deus dentro de casa, esse filho entende que ir para a igreja faz parte de uma fidelidade que se vive na intimidade. E que se exercita na igreja também. Por isso é tão importante a gente entender isso. O nosso relacionamento, o nosso matrimônio é uma jornada de fé. E os principais espectadores dessa jornada são os nossos filhos. A continuidade da fé da nossa família depende do nosso compromisso, primeiramente com Deus e depois com o nosso cônjuge. Porque é no casamento que a gente exercita grandes desafios da nossa caminhada. Por isso que o autor, então, ele trabalha, o tema do capítulo é um lar sadio e fiel. Não era um lar perfeito não, gente, a gente viu aqui. Abraão cometeu erros. Abraão teve determinados momentos que não fez o que Deus queria que ele fizesse. Sara também cometeu erros. Mas o que ficou no coração de Isaac não foram os erros específicos de momentos da vida deles, mas o grande testemunho da fé dos pais. E é interessante que Isaac depois comete um erro, né? Um erro semelhante ao do pai, né? Mentindo do mesmo jeito que o pai mentiu. E às vezes os filhos vão copiar os erros dos pais. O pai já pode até ter se arrependido do que fez. Ah, mas eu fiz isso lá naquele tempo, eu já me arrependi. Aí quando eles esperam o filho vir adolescente, faz a mesma coisa. Você diz, oxi, o que aconteceu? Interessante, né? Olha a vida de Isaac. Isaac fez a mesma coisa que o pai fez. E olha que Isaac não era nem nascido, né? Eu estou aqui chutando, eu não fiz essa matemática aqui não. Mas, se eu não me engano, quando ele fez isso com Sara, Isaac não era nem nascido, né? Nas duas situações. E aí Isaac também aprendeu até os erros do pai. Talvez o pai deve ter falado, não, é porque eu acabei fazendo isso. Aí depois ele disse, eu acho que é um caminho interessante, aí vou fazer também. Então, irmãos, fica aí a lição para nós, homens. O maior responsável por uma vida fiel da família está na mão do homem. Os índices mostram que quando você compara as probabilidades, eu não lembro os números agora, mas quando você compara a porcentagem de conversões em relação à velocidade dessa conversão, quando dentro da casa a mulher é a primeira a se converter, o marido demora anos, muitos anos, para tomar a decisão para Cristo também. Quando é o inverso, a velocidade é muito mais alta, o tempo é muito mais reduzido, em que a mulher entrega a vida a Cristo e os filhos também. Então, você pode até estar dentro da igreja, mas se é a tua mulher que fica empurrando, bora para a igreja, vamos lá, não sei o quê, meu amigo, tu está plantando e tu vai colher. Tu está plantando e tu vai colher. De Deus não se zomba. Agora, se você é aquele pai que está dentro de casa, bora para o culto, vamos se arrumar, e você é o que está ali, vamos fazer isso, vamos ali, vamos assim, e aí como é que foi o culto, o que é que você aprendeu, participou do estudo, você é aquele cara que está ali liderando sua família, você está plantando
e você vai colher. E quando o homem toma essa posição, gente, a probabilidade de sucesso é muito maior. Não é porque as mulheres são inferiores, não é isso. Mas é porque nós homens recebemos de Deus essa vocação e esse chamado, liderar. Quando as nossas mulheres assumem esse papel, elas se desdobram e se desgastam, elas cansam. Elas entram numa batalha ferrenha pela fé dos seus filhos. É pesado, é desgastante, muitas acabam sucumbindo. Pergunte às mulheres que viveram essa experiência, ou que estão vivendo hoje essa experiência. Quando é o contrário, quando é um homem fiel, um homem líder, toda a sua família segue rapidamente o caminho. E quando os filhos não querem seguir, aí o filho já é grande, a decisão dele, então valeu, é você, é decisão sua, eu te ensinei o caminho. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por tua graça e bondade, Senhor. Obrigado por nos permitir, Senhor, refletirmos juntos a respeito do chamado masculino, Senhor Deus, e como o Senhor fez isso na vida de Abraão. Obrigado por tua graça, Pai. Nos leva em paz para casa, nos traz mais tarde para o culto. E abençoa, Pai, os homens que estão aqui assistindo, todos os que estão, os rapazes também, Senhor Deus, que estão pensando no futuro. Que o Senhor dê a eles a graça, Pai, de entenderem um verdadeiro chamado masculino. Te pedimos em nome de Jesus. E amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor.